A Tactic Studios surgiu de uma ideia de juntar um grupo de pessoas que têm interesse em produzir uma franquia geek 100% nacional. Eu sou Luiz Pascotto, sou game designer, roteirista de games e mangás e o CEO da Tactic Studios. Ver tudo isso crescer de uma forma que era um sonho de criança meu, é uma coisa, tipo, pra mim, que eu não tenho nem palavras, é mágico. Sou Bruno Pascotto, sou o sócio da Tactic Studios, irmão do Luiz. Eu comecei com o projeto praticamente quando a gente era criança, né? Então ver, tipo, aquele meu sonho de criança, ver as pessoas se juntando por conta da beleza e do potencial do projeto, pra mim é algo que não tem preço. A origem do projeto é bem antiga, até data lá de 1998. Eu tinha entre 10 a 11 anos, ele tinha entre 4 a 5, mais ou menos. A gente brincava bastante de bonecos, brinquedos, essas coisas. E os bonecos que a gente tinha disponível começou a não ser mais o suficiente, né? Já tinha usado todos na brincadeira, queríamos mais personagens, até que eu vim com a ideia um dia de criar um personagem para ele. Aí a primeira coisa que eu fiz foi criar esse personagem, que é esse grande robô roxo, o Stu. Fiz esse desenho quando eu tinha 10 anos de idade. Eu utilizei 2 folhas, inclusive, você vê que ele não cabe num A4. Colei as 2 para fazer. Depois usei uma cartolina, colei por trás e recortei e fiz um boneco e entreguei para ele. Só que ele gostou tanto da ideia que ele pedia mais. Ele ia me pedindo mais e mais personagens. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um criador do Stu, como se fosse um cientista. E eu fiz ele baseado em mim mesmo, na época. Eu tinha um cabelinho assim, eu usava óculos, mais ou menos dessa forma. Então, eu meio que fiz a minha versão cientista do futuro para ser o personagem. Aí me veio um nome na cabeça também, Omostor, que era um nome de um robô que me veio que eu resolvi criar. Aí ele foi o terceiro que ele fez depois do cientista, que é esse daqui. Como vocês podem ver, tá sem braço, que na brincadeira que a gente brincava, rasgava como é de papel na cartolina. Então acabou rasgando um dos braços. Inclusive o Buzz Buzz que tá aqui, eu cheguei pra minha mãe, como a gente era criança, e falei, mãe, desenha aí um robô. E esse desenho é original dela, da minha mãe que fez. Uma homenagem aí pra ela. Tinha só um cientista e 2 robozinhos lá, não tinha muita coisa. Então eu precisava de uma história onde eles morassem sozinhos. E foi assim que eu criei o roteiro onde esse cientista se passa num futuro distante. Ele transformou a casa dele numa espaçonave e foi colonizar outro planeta, morar sozinho e construir a sua própria família. Então esses novos robôs iam ser como os membros novos da família dele que ele ia criando. Aí, muitos anos depois de todas essas brincadeiras e criação de personagens, eu fiz a faculdade de design de games, completei o curso, comecei a trabalhar na venda de colecionáveis, até que um certo dia o Bruno me mandou um recado para mim e para um amigo meu que foi colega de faculdade no mesmo curso, o Danilo, que é um ilustrador profissional, e falou: eu tenho uma proposta para vocês, vamos marcar uma reunião que eu quero apresentar um projeto. Aí nós marcamos a reunião que mudou nossas vidas. Os desenhos dele eu guardei numa caixa, não deixei minha mãe jogar fora na mudança. E eu levei essa caixa com todos os desenhos antigos que tá nessa pasta, como ele mostrou. E aí a gente fez essa reunião e falou, bom, vamos levar isso pra frente. E resolvemos abrir a empresa, que é a Tactic Studios. Fizemos as primeiras reuniões para decidir como levar esse universo, esses personagens adiante para o público conhecer. A primeira coisa que a gente precisava fazer era, obviamente, repaginar todo esse material. Nós resolvemos contar todo o roteiro através de um quadrinho. Por quê? Porque o Danilo já era um ilustrador, era um desenhista, e a história ela tinha toda uma carga dramática e muitos eventos. E, além disso, nós também analisamos outras obras que já tinham sucesso no mercado, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, que é o seguinte: os personagens dos quadrinhos, eles têm um hype muito grande na hora que surgem outros tipos de cross-mídia neles, né? Então nós resolvemos disponibilizar ao público primeiro esses quadrinhos, para esses personagens, essa história se espalhar, gerar um hype antes de nós investirmos pesado na produção de um jogo, para assim já ter
uma certa quantia de fãs, né, de seguidores fiéis à obra. O Vitanium é uma obra de ação e ficção científica aos moldes do que o público-alvo costuma chamar de mangá e anime de batalha shounen. Esse conceito shounen é um público-alvo japonês que significa o jovem adolescente. Então é a jovem criança até o jovem adulto, né? Até os seus 16, 18 anos. O Vitanium em si tem aquele lado de mistério, fantasia e ficção científica devido ao fato que é uma história de exploração espacial, onde eles estão colonizando um novo planeta. E além disso, nós resolvemos aproveitar e também já deixar preparado, como íamos fazer games, esses modelos para vender colecionáveis. Já tínhamos membros da equipe que faziam modelagem 3D e tudo mais. E assim nasceu a Tactic Studios do jeito que ela funciona atualmente, que é pensar os produtos já visando a venda no cross-mídia. Então o Vitanium é o melhor exemplo disso. Nós pegamos esses personagens, vamos lançar os quadrinhos, a princípio gratuitamente, e depois vamos lançar os games, tanto para mobile e no futuro para PCs e consoles, e os colecionáveis desses personagens, tanto as figuras dos personagens, estatuetas, como até mesmo objetos, como o capacete do vilão da primeira saga que nós temos aqui no escritório. A gente criou um laboratório de impressão justamente para criar os nossos protótipos de action figures, que são os bonecos da trama do Vitanium. Estamos desenvolvendo aqui no nosso próprio espaço. Conforme for avançando o nosso projeto, a ideia é criar os nossos próprios bonecos, né, em grande escala. Eu trabalhava na venda de colecionáveis desde o grande boom do mercado para os colecionadores mais maduros, que foi mais ou menos na primeira metade dos anos 2000. E o que mudou bastante nos últimos 10 anos foi a chegada da nova tecnologia de impressão 3D. Então, antigamente, as pessoas, na hora de preparar action figures e estátuas, tinham que ter um escultor que preparava na mão. E o controle que ele tinha sobre texturização e detalhes era bem inferior ao que se tem atualmente, né, na hora de fazer adaptações, mudanças, reajustes. Além de ser inferior, também era muito mais caro. E é muito mais prático e barato atualmente usar softwares de tecnologia 3D e, através desse modelo impresso, se criar um molde já com todos os detalhes para a produção em massa. Hoje em dia, muitas empresas, até mesmo de brinquedos, utilizam essa tecnologia. Elas já têm um nível de qualidade que nos últimos 10 anos subiu assim assustadoramente, justamente porque devido ao nível de detalhes que você consegue fazer logo no primeiro molde. Hoje em dia, você tendo os talentos e a habilidade para realizar esse tipo de trabalho, você tem muito menos custos com material e com tecnologia comparado a 20 anos atrás, por exemplo. Você, por exemplo, pode desenhar o quadrinho inteiro através de softwares de ilustração e da mesma qualidade ou até maior do que você conseguiria fazendo no papel, porque você pode fazer uma resolução imensa. Se você comete um erro ou quer trocar uma cor, é possível fazer isso sem perder nada do teu trabalho que foi feito. Modelagem de personagens, por exemplo. Hoje em dia existem softwares que facilitam a modelagem. Você pega modelos básicos e você consegue alterá-los nos mínimos detalhes, já com vários efeitos pré-programados. Hoje em dia existe um processo bastante complicado, complexo, antes de um produto como esse ser finalizado e ser colocado à venda para o consumidor final. A princípio, vamos pegar esse personagem aqui, então, o Lâmina da Noite, um dos vilões mais poderosos da primeira saga do quadrinho. Nós temos primeiro a ilustração dele, o modelador utiliza esses desenhos para criar um molde 3D. Então tem aqui as peças separadas do personagem e uma vez feito isso, todas as peças sendo impressas, você chega nesse resultado aqui, mas não termina aqui. Todo um processo
bastante complicado, principalmente de trabalho criativo e de testes com materiais também, né? E controle de qualidade muito grande até você chegar num produto que pode ser feito em larga escala e vendido. Eu sempre quis ver isso se tornar realidade, por isso que eu guardei esses desenhos das 7 chaves. E quando a gente lançou, por mais que, que ainda não está 100% no mercado, ver tudo isso, né? O capacete, os quadros, os desenhos profissionais, é um negócio que para mim não sei nem explicar, é maravilhoso, sério. Estou agora escrevendo o roteiro do mangá do Vitânio, né? Então eu não desenho absolutamente nada, mas sou eu que bolo todas as cenas, todos os diálogos. E eu também utilizo maquetes que a gente preparou aqui e vou tirando foto nos ângulos de câmera e com o personagem na posição que eu gostaria que a cena fosse. Como o nosso sócio Lucas Gaspi já tinha feito a trilha sonora do tema principal da franquia Vitanium, e a gente queria preparar uma campanha bem forte em marketing, né, que chamasse a atenção do público e de patrocinadores, nós resolvemos construir para o Vitanium uma abertura como se o anime dele já existisse. Eu acho que o projeto está muito bem estruturado e tem tudo para dar certo, assim. Começa a pensar em projeções futuras, assim, eu fico até emocionado, porque é uma coisa que eu gosto demais. E como é uma área que eu gosto muito, que é o anime, porque eu consumo anime desde meus 8 anos. Então, para mim é algo muito natural, que já está enraizado, né? E como a minha raiz bastante, assim, é rock, né? Aí eu fui para a área do metal, né? E aí eu decidi fazer um metal com frases marcantes e coisas nesse sentido. A música em si, quem compôs foi o Lucas. A gente foi trocando ainda online as mensagens, né? Tipo, ele mostrando as ideias e tal. Vou fazer toda a parte da mixagem, masterização, edições. Já vai sair daqui pronto. Junto com o lançamento do novo mangá do Vitanium, nós vamos disponibilizar gratuitamente um pequeno aplicativo onde os usuários que comprarem a versão física vão poder ler através do QR Codes. A pessoa vai poder acessar um modelo 3D e umas informações extras dos personagens, como altura, peso, informações técnicas de construção do robô, né? Começou a nascer em mim a vontade de incentivar no Brasil, eu mesmo ser a pessoa que produz esses produtos, ao invés de importar, no mesmo nível de qualidade que estúdios lá fora fazem. Inclusive, muitos brasileiros trabalhando aqui dentro ou lá fora fazem seus trabalhos para estúdios do exterior. Mas como aqui não tem o nível de produção que tem lá, eles exportam os serviços para fora. Ou seja, está na hora do Brasil começar a perceber que a economia ela tem muito a crescer se nós apostarmos na produção interna. Eu espero, Rick, porque infelizmente no Brasil esse mercado ele é muito grande consumidor, mas o produtor ele é pequeno, ele é escasso. Então tem público, tem potencial. Só basta crer e um dia a gente chega lá, quem sabe a gente vamos ser uma das primeiras ou a primeira empresa a ter esse alcance mundial no entretenimento, tanto brasileiro quanto internacional.